Gálatas capítulo 4, versículos 1 ao 7, eu leio na palavra de Deus assim. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. A oração já foi feita, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale nessa noite pela Tua Santa Palavra. Amém. Meus irmãos, nós temos muitas razões, inúmeras razões, para vivermos com o coração grato por tudo aquilo que Deus já fez por nós e pensando melhor ainda por tudo aquilo que Ele vai fazer, porque aquele que começa a boa obra, Ele há de terminar a boa obra em todos nós, que é a nossa glorificação, a nossa partida, né? Quando nós estivermos com Ele. Então, que os nossos dias sejam de gratidão, né? Mas nós queremos pensar hoje em algumas razões, não todas, porque aqui o tempo não nos permite, mas em algumas razões pelas quais o nosso Senhor Jesus deu a vida por nós. E nós não podemos nos esquecer jamais de meditarmos nessa palavra, nessa verdade que é Jesus em nossas vidas. Nós temos que estar constantemente em exercício e nos colocar diante de exercício, em exercício para nós sempre estarmos com os olhos pregados na cruz, né? Olhando, pregados que eu digo, olhando para a cruz, olhando para a mensagem da cruz, e como isso é importante para nós e como isto é vitamínico para nós. Porque a partir do momento que nós olhamos para a cruz, o nosso alvo é Cristo, e quando nós olhamos para a cruz de Cristo, que nós nos lembramos dia a dia o quanto Ele já fez por nós, o quanto Ele já fez por você e por mim. E nós não podemos esquecer a mensagem da cruz. Os hinos hoje nos levam a celebrar este momento. E nós, dentro dessas razões que nós vamos expor aqui, que eu vou expor aqui, existem 1000 razões para que o nosso Senhor Jesus deu a vida por nós. Mas nós vamos falar de algumas aqui e chamando a reflexão dentro dos parâmetros que nós colocamos, os tópicos que nós colocamos aqui, para que nós refletimos melhor a nossa vida, a nossa conduta, como nós temos tocado a nossa vida espiritual, como nós temos lançado as nossas ideias diante de tudo isso que tem acontecido. E a primeira dela, o primeiro tópico que eu coloco para nós refletirmos uma das razões foi para nos salvar de um mundo perverso, né? Nós olhamos hoje para o mundo, muitos de nós nos assustamos com os fatos acontecidos ultimamente, né? E para agravar mais a situação, quando nós pensamos que nós vencemos o coronavírus, aí vem a causa de Petrópolis. Aí, quando nós pensamos que as coisas estão entrando nos eixos, aí o presidente da Rússia resolve criar quase que uma terceira guerra mundial. Então, nós vivemos num mundo caótico, um mundo perverso, um mundo perseguidor. E pela ótica humana, nós ficamos estarrecidos diante desses episódios. Nós ficamos meio até amedrontados, né?
e a gente olha e fala, o amor está em extinção. As pessoas valem os que elas têm. A sede de poder de um presidente sucumbiu à honestidade. O poder virou breguice. Mata-se por não simpatizar. Eu não vou não me simpatizo com a ideia do outro, mata-se, né? A igreja muitas vezes virou clube social. Muitas vezes a igreja tem se apresentado como um clube social, não de um lugar de adoração, de verdadeira adoração. A adoração, meus irmãos, deu lugar aos shows, muitos shows. Dançar em espírito abriu alas para a discoteca gospel. Nós olhamos hoje a igreja que não tem luzes, a igreja que não tem uma banda, não tem um grupo de dança. Essa igreja, ela lotada, mas está lotada de dançarinos, está lotada de cantores gospel, virou um verdadeiro show. E porque o nosso Senhor deu a sua vida, a sua preciosa vida por nós, para nos salvar desse mundo perverso. Para nos assegurar de que nele nós podemos confiar no futuro, mas não no futuro que o mundo oferece, não no futuro que esse mundo oferece, porque o nosso Senhor deu a vida para nos livrar exatamente desse mundo perverso. E a irmã orou agora há pouco, graças a Deus que em pleno carnaval nós estamos aqui, e nós estamos aqui porque Ele morreu na cruz por nós. Ele deu a sua vida por nós. Porque nós estamos nesse mundo perverso, mas nós não fazemos parte desse mundo perverso. E isso não pode ser para nós motivo de tristeza e motivo de porque eu não estou assim ou porque eu não estou assado, mas muita alegria tem que partir do nosso coração e tem que estar dentro do nosso coração, porque bem antes da fundação do mundo, Deus olhou para você e para mim e disse, vocês não estarão no carnaval dia 27 de fevereiro de 2022. Vocês estarão na igreja, na minha casa, me adorando e prestando esse culto. E foi para isso, uma das razões, a primeira razão, que Jesus morreu na cruz por nós, para nos livrar deste mundo perverso. E eu passo para o segundo tópico, que fala por que o Senhor deu a sua preciosa vida por nós, para nos tornar filhos de Deus. O mundo diz assim para você, todos somos filhos de Deus. Então, esta minha posição aqui que diz, para nos tornar filhos de Deus, porque nem todos são filhos de Deus. Nós somos criados, é verdade, por Deus, porque Deus é o Criador do céu e da terra, tudo Ele criou, né? Mas nos tornar filhos dEle é grandioso demais para nós pensarmos que todos, porque se todos fossem de verdade, não haveria tanta perversidade no mundo, não haveria tanta maldade no mundo, não haveria tanta sede de poder no mundo, mas todos estariam, nesse momento, adorando a Deus. Todos, nesse momento, estariam no lugar que Deus deseja para cada um de nós, que é estarmos aqui adorando a Deus e cumprindo o fim último de todo homem, que é adorar a Deus, servir a Deus, né? Então, foi para nos tornar filhos de Deus. E quando nós somos feitos filhos de Deus, cabe essa pergunta, quando nós somos tornados filhos de Deus? Lá em Romanos, que eu não vou abrir, só para a gente ganhar um pouco de tempo, quando nós mortificamos os efeitos do corpo, quando nós mortificamos os efeitos da carne na nossa vida, quando nós já não vivemos
mais dos nossos pecados, mas quando nós mortificamos os efeitos da carne, ou seja, o pecado, quando nós morremos para o pecado, né? E nós somos, a partir daí, nós somos guiados pelo Santo Espírito de Deus. Então, a palavra nos diz: o que é carne é da carne, o que é espírito é espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós passamos a nos preocupar com as coisas do alto. Nós já não nos preocupamos mais com as coisas daqui da terra, mas nós nos preocupamos com as coisas do alto, nós buscamos as coisas do alto, né? E nós criamos assim uma total dependência da bondade, da misericórdia, da salvação de Deus. E nós somos dependentes de Deus, nós temos que nos sentir assim. Nós não podemos confiar em nós mesmos, na nossa capacidade de realização, na nossa capacidade que nós temos de intelectual, nada disso. Nós temos que nos colocar cada dia mais na dependência santa de Deus, que aí nós somos alimentados por Ele. A palavra nos diz que quando nós nos preocupamos com as coisas do alto, todas as outras não são acrescentadas. E é a palavra de Deus que está dizendo, não somos nós, não sou eu, não são os pastores que dizem isso, os professores de escola dominical, mas a palavra de Deus te chama a ser confiante na palavra de Deus, na sua palavra, que a sua palavra é fiel e é verdadeira, né? E Deus não é homem para mentir. Então, para nos tornarmos filhos de Deus, o Senhor Jesus deu a sua própria vida na cruz por nós. Como nós nos tornamos filhos de Deus? Pela mortificação dos nossos pecados, do nosso corpo, da nossa carne, das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Quando nós valorizamos mais as coisas do alto. E eu parto para o terceiro item, que diz que o Senhor Jesus nos deu a sua vida na cruz por nós, para nos dar o Espírito prometido. Deus tem uma promessa para nós. E a promessa dele é de dar-nos o seu Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, nos convida a dizer isso. O que é esse Espírito? Esse Espírito é uma pessoa como o nosso Senhor Jesus. O Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho por nós. Então, ele é a terceira, o Espírito prometido é a terceira pessoa da Trindade. Ele que é o revelador da grande verdade. Ele que revela para você e para mim a pessoa de Cristo. Porque eu posso conhecer a Cristo de muitas maneiras, enquanto mundo, enquanto vários olhares. Eu posso conhecer o Jesus histórico, eu posso conhecer o Jesus que fez milagres, mas eu tenho que conhecer, pela revelação do Espírito, o Jesus que morreu por mim e por você na cruz. E esta revelação, esta verdade, quem vai revelar ao seu coração, ao meu coração, é o Espírito prometido por Deus. É Ele que nos traz essa grande verdade. E aqui nós temos que pensar em alguns subtópicos aqui. Primeiro, que o Espírito, esse mesmo Espírito prometido por Deus, ele revela que Cristo foi crucificado em meu lugar. Cristo não foi crucificado porque ele era ladrão, ele não foi crucificado porque ele era pecador, ele não foi crucificado porque ele era um malfeitor, mas ele foi crucificado em meu lugar. Isto traz para nós uma revelação de quem sou eu, de quem é você. Que somos carentes da graça do nosso Senhor Jesus e somente dela, para sermos salvos, para sermos tornados filhos de Deus. E Cristo foi crucificado em meu lugar. Eu, logo, estou crucificado com Cristo. Você, logo, está crucificado com Cristo. E a outra verdade, que diz que a carne do crente foi crucificada. A carne do crente foi crucificada. Outra verdade, o mundo está crucificado por mim.
Ou seja, as coisas do mundo já não te interessam mais. Né? Lá fora rola uma festa, lá fora rola uma celebração. Essa celebração não tem nada a ver conosco mais. Uma festa de aniversário ou de casamento, onde tem bebedeiras, onde tem baladas, que tem drogas que rolam, essas coisas já não dizem mais nada para nós. Já não dizem mais nada, porque nós fomos crucificados com Cristo. A nossa carne foi crucificada com Cristo. Logo, eu e você, nós estamos crucificados para o mundo. E isso traz uma consequência, que é: o mundo não gosta de você, porque você não pratica mais as coisas que ele manda, que ele determina. Então, não queira ficar de bem com o mundo. Você é inimigo do mundo, porque você está crucificado para o mundo. Né? Então, eu parto agora para o quarto, e se eu estiver indo rápido demais, eu peço perdão, mas eu passo para o quarto, a quarta razão que eu quero expor aqui, que foi porque o nosso Senhor Jesus deu a sua vida por nós, para nos conceder a justiça de Deus. Né? Porque a justiça de Deus, ela nos chama a refletir sobre vários aspectos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala muito da justiça de Deus e traz nos faz pensar em alguns pontos que nós temos que ponderar na nossa vida diária, que primeiro, é um convite para você se aprofundar no sofrimento da morte de Cristo. Porque a partir que nós temos uma tendência a nos acostumarmos muito fácil com as coisas. Então, as coisas começam a ficar muito normais para nós. Nós temos que refletir no sofrimento da morte de Cristo. Por quê? Ele padeceu nessa cruz por alguém. Ele sofreu na cruz por alguém. Por nós, por você, por mim. Então nós não podemos ter um sentimento ou uma rasa reflexão sobre isso. Né? A cruz, a mensagem da cruz, ela nos traz ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. E nós devemos procurar a profundidade disso. Nós temos que meditar diariamente na profundidade disso, na profundidade da mensagem da cruz. E esse mesmo versículo ele nos chama a contemplar a realidade da sua morte. Ele provou a morte por quem? Foi por ele? Ele provou, obrigado. Ele provou a morte por nós. Ele passou pela morte por nós, não foi por ele. Ele se entregou espontaneamente. Há uma espontaneidade em Cristo. E isso a Bíblia chama de amor. Amor por você, amor por mim. Né? Reconheça a necessidade da morte, foi feito pecado por você. Cristo foi feito pecado por nós. Sem ter nenhum. Ele foi feito pecado por nós. Nós é que deveríamos estar lá naquela cruz, cada um de nós. Nós é que merecemos, né? Às vezes a gente pedir o que eu mereço para Deus é perigoso, porque eu não mereço nada, eu mereço o inferno. Sem ser salvo em Cristo, cada um de nós
Todos nós estávamos perdidos em nossos delitos. Todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Todos estávamos mortos. Jesus que deu vida pela sua morte. Então, assim, reconheça a necessidade da sua morte. Não seja Pedro de primeiro, né? Longe de ti morrer. Não, era uma necessidade que Jesus passasse pela morte de cruz. É uma necessidade. Ali estava ele feito pecado por nós, por você, por mim. Admire o amor em sua morte. Ele amou você desde a eternidade. Porque ninguém se entrega por ninguém sem amor, sem amar, né? A gente pode até pensar no amor de mãe para filho, né? De pai para filho. Mas é muito maior que isso. Porque não existia nenhum parentesco, não existia nenhuma razão para Jesus te amar, para Jesus me amar. Se eu perguntar para você por que você é crente, por que você crê, você sabe por que você crê, porque você tem a palavra do Espírito Santo no seu coração. Mas não existe você não tem uma razão para falar assim, Jesus me ama por causa disso. Não tem. Mas ele tinha razão para morrer por você. E a razão de Jesus é o amor. Ele nos amou desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Ele se entregou por amor. Ele passa pela cruz por amor. Reflita sobre o significado da sua morte. Ele fez-se maldição por você. Ele fez-se maldito por você. É sabido que todos que morrem, que passam pela cruz, pela crucificação, é maldição, é feito maldição. Jesus foi feito maldição por você. Isso é grandioso. Isso é um amor que não é imensurável. Não existe uma quantidade que a gente pode fazer assim, eu te amo um montão. Não. Jesus, ele prova na cruz a imensidão, o imenso amor que ele tem por cada um de nós. Né? Agradeça-lhe pelo grande lucro que sua morte trouxe. A morte de Jesus traz para nós um grande lucro, uma grandiosidade, uma preciosidade, melhor que todo o ouro, que toda a prata que um homem pode ter, melhor que toda a saúde que todo homem pode ter, melhor que toda a fortuna, que é a vida eterna. Ali foi conquistada a vida eterna por cada um de nós. Então, a gente meditando nessas coisas, a gente não pode esquecer, e não esqueça a finalidade da morte de Jesus, que foi preparar o caminho de Deus. Nós estamos aqui desviados e nós fomos resgatados pela morte de Cristo. Por isso que a mensagem da cruz, a morte na cruz, ela tem que falar alto ao coração de cada um de nós. Não é só no Natal, não. Não é só na Páscoa, não. É o ano inteiro, é todo momento. É a todo instante. A mensagem da cruz, ela não pode escapar de nada. Eu tenho tido umas coisas assim na minha vida diária, principalmente quando eu estou fazendo uma devocional, eu penso o quanto eu preciso estar de joelhos, o quanto eu preciso me dedicar mais, o quanto eu preciso fazer mais, o quanto eu preciso adorar mais, o quanto eu preciso ser mais fiel, o quanto eu preciso, muitas vezes, fechar a boca. Gente, como é difícil isso. E é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Mas quando você ora, quando você está lendo a palavra,
quando você está se alimentando da palavra, aí que vem o reconhecimento de quem eu sou e quem é Jesus na minha vida. O quanto eu sou carente dessa graça, o quanto eu preciso cada vez mais sentir mais vontade de estar próximo de Deus. De estar próximo de Deus, de estar olhando e me alimentando da palavra. Então, queira a mensagem da cruz na sua vida todos os dias. Essa mensagem não pode morrer. Nós temos que celebrar todos os dias da nossa vida a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus. Porque nós não temos mais ninguém que fez e que faz por nós o que Jesus já fez por você e ainda faz até hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, a mensagem da cruz, ela tem que gritar no nosso peito. Ela tem que falar mais alto. E eu vou pedir para você agora olhar para o quarto tópico, que é: Jesus entregou a sua vida por nós na cruz para nos fazer morrer para o pecado. Ou seja, lá em 1 Pedro, não precisa abrir, é só para a gente ganhar tempo, no capítulo 2, no versículo 24, nós entendemos que o nosso preço é muito alto. E o Senhor nos diz que Ele mesmo carregou em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados. Porque nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós estávamos mortos. E Ele nos dá vida e Ele nos mortifica para o pecado. E nós passamos a viver para a justiça. Por suas chagas, nós somos sarados. A nossa cura, nosso resgate, a nossa vida com Deus, ela tem um preço muito alto. E isso Jesus pagou na cruz. Ao morrer ali, ao derramar o teu precioso sangue sobre a cruz, Ele aplacou a ira de Deus, Ele satisfez a justiça de Deus, Ele nos lavou e nos purificou de todo grande mal, e faz mais ainda, nos leva para o céu e nos coloca diante do trono da graça, como filhos de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! O nosso coração não pode esquecer isso. A mensagem da cruz, ela tem que nos fazer chorar. A mensagem da cruz, ela tem que nos causar um sentimento de que nós somos muito pequenos, mas quando nós estamos em Cristo, nós somos muito amados. Amém. Nós somos muito queridos, nós somos tornados filhos de Deus. Irmão, minha irmã, isso é maravilhoso demais. Eu tenho que olhar para a mensagem da cruz e sentir alegria. Eu tenho que sentir, ter o espírito de celebração. E isso tem que ser constante para nós. E por que o nosso Senhor entregou mais uma vez, por que o nosso Senhor entregou a sua preciosa vida na cruz? Para mais uma razão, para nos santificar. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. No céu, meus irmãos, não entra pecado. E se entrar pecado, deixa de ser céu, não é céu. E o desejo de Deus é que nós sejamos o quê? Santos.
Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. E Jesus, ele morre na cruz, ele passa pela cruz para nos santificar. E aqui a gente tem que pensar enquanto igreja. E a nossa igreja é o corpo de Cristo, e quem constitui a igreja de Cristo somos nós, redimidos em Cristo. E Jesus olha para a nossa igreja, ele quer encontrar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja sem defeito. Nós somos o corpo da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro desse corpo. Cada um de nós somos feitos um membro desse corpo. Jesus morre na cruz para nos santificar, para garantir aquilo que Deus deseja que nós sejamos, santos, feitos santos. Então, esse é um caminho. Agora, o que a gente não pode esquecer, tudo isso que a gente está dizendo aqui é caminho de cruz. O que o nosso Senhor diz? Se alguém quer vir após mim, pega a tua cruz e venha. Isso é mortificar-se para o pecado. Isto é mortificar-se o seu eu. Tudo aquilo que você pensa de você tem que cair por terra. Tudo aquilo que você acha na boa intenção que é bom, não. O teu desejo, todo o teu pensar, seja agora para Cristo. Seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Porque Ele nos honrou, Ele nos resgatou, Ele nos coloca diante do trono da graça como filhos de Deus, através da sua morte na cruz, da sua passagem na cruz. E já caminhando para uma conclusão, eu vou dizer para vocês que Ele morreu para nós, para que nós não vivêssemos mais uma vida egoísta. Meus irmãos, a nossa relação com Deus ela é vertical, mas a nossa relação com o próximo ela é horizontal. Sem essa relação horizontal, não adianta eu querer glorificar a Deus. Jesus nos ensinou que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Então não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu vivo uma vida só para mim. Se eu vivo uma vida olhando para o meu próprio umbigo. Né? Não sou eu mais quem vive para mim. Então, eu deixo de ser o primeiro. Eu deixo de ser primeiro. Eu não tenho mais a vida egoísta, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, a palavra nos diz que nós devemos amar os que Jesus morreu por eles. Ou seja, nós não vivemos mais, nós não nos amamos mais, mas nós amamos aqueles por quem Jesus morreu. Ou seja, eu amo você e você me ama. Mas eu não preciso, a partir desse momento, me preocupar mais em amar-me. O mundo diz assim, o mundo perverso, ele fala assim, quem não se ama, primeiro, o que acontece? Não é capaz de amar o outro. A palavra de Deus ensina o contrário. Primeiro você ama o próximo, porque Jesus te amou primeiro. Eu amo a Deus não porque eu sou bonzinho, mas é porque Deus me amou primeiro. E a palavra de Deus nos ensina, a morte de Jesus nos ensina que nós não devemos ter um amor egoísta, um querer egoísta. Eu já não olho mais para mim, mas eu olho para o próximo, eu olho para aquele que Deus salvou, aquele que Deus ama. É assim a nossa relação. Agora, isso é um exercício, diariamente. E exercício aonde? Na palavra de Deus. Né?
A oitava razão, porque Jesus morreu na cruz por nós, foi para nos conduzir a Deus, né? Ele morreu, e a gente pode falar, morreu justo pelo injusto. Um justo morreu na cruz pelo injusto. Jesus foi morto na carne, sim, mas vivificado no Espírito. Nós não temos nem como pensar que nós um dia pudéssemos passar o que Jesus passou. Mesmo porque o nosso sacrifício, a nossa capacidade, nenhum de nós é feito cordeiro perfeito. Somente Cristo. E esse sacrifício para a salvação, só Cristo, só o Cordeiro foi feito Cordeiro perfeito, e Cordeiro perfeito para nos resgatar do mundo de trevas. E concluindo, meus irmãos, Jesus morreu por nós para ser o Senhor de todos. Ele quer e deseja ser o Senhor, e é o Senhor de todos. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 9 diz isso. E é maravilhoso pensar assim. É maravilhoso sentir que Cristo morreu precisamente com o fim de ser o meu Senhor, o seu Senhor. Ele é sobre nossa vida. Ele é sobre nossas atitudes com os outros. Ele, Jesus, é sobre as nossas motivações. Ele tem que estar acima das nossas motivações. Ele é sobre o material com o qual nós construímos tudo e qualquer coisa. Ele é sobre todas as obras dos homens. Ele é sobre os bens a nós confiados. Os nossos bens não são nossos. Tudo que nós temos é de Deus. Ele é sobre os talentos que nos foram entregues. Ou seja, se eu canto para Deus. Se eu trabalho para Deus. A Bíblia nos ensina, quer comais, quer bebeis, quer tudo que fazeis tudo para a glória de Deus. E é assim que nós devemos pensar, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Amém.